Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87.9 FM Dracena, que a graça e a paz do nosso Senhor permaneçam com todos vocês no seu lar, oferecendo a direção do Espírito Santo segundo a necessidade, as intenções de cada um, que Deus permaneça na sua mente, no seu coração e no seu lar. A todos vocês também que nos acompanham pela transmissão do Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, o canal que nós pedimos para que você compartilhe, que você deixe o seu like, faça o seu comentário, para que desta maneira o sistema compreenda que a mensagem é relevante e nós possamos alcançar mais pessoas com uma palavra de fé, de esperança, de direção espiritual. Que Deus abençoe a todos de uma maneira muito especial, que vocês desfrutem da presença de Deus e sejam guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus, em nome de Jesus. É muito bom nós estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus. Deus nos deixou referenciais enormes para que nós tenhamos parâmetros dentro da nossa vida de fé, parâmetros humanos para que nós possamos ter espelhamentos, para que nós possamos prosseguir observando a vida daqueles que mantiveram a sua integridade, a sua fidelidade, o seu compromisso pessoal com Deus. E assim foi também José. José, o que foi governador do Egito, tem uma história familiar complexa, uma história de vida com Deus abençoada, assim como todos nós estamos buscando e como muitos de nós já temos, apesar da vida complexa que nós temos neste mundo, nós temos uma vida abençoada pela direção de Deus, cuidando de nós de todas as formas. Deus tem cuidado de você, da sua família, tem concedido a paz que excede todo o entendimento, concedido sabedoria, discernimento e direção espiritual para que você consiga superar as suas adversidades, as suas questões pessoais. Então, desfrute das bênçãos de Deus e nunca se esqueça que a promessa de Jesus Cristo permanece viva e eficaz, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Desfrute da presença de Deus, da direção do Espírito Santo. Sinta Deus presente ao seu lado, assim como José, em todas as suas circunstâncias, por mais adversas que fossem em cada período da sua vida, ele nunca se sentiu desamparado por Deus. Ele, é claro que na sua humanidade, teve momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de dor, quando ele foi vendido pelos irmãos como escravo, na situação de escravidão no Egito, ele teve também os seus conflitos, certamente os seus embates de fé, mas ele tinha a convicção que Deus estava cuidando dele, estava presente. É assim que nós devemos caminhar na presença de Deus. José, um escravo no Egito. Sabe que essa expressão é bastante interessante, porque a palavra Egito no hebraico é Mitzraim, e Mitzraim quer dizer miséria, né? Uma estrutura miserável, apesar de que o Egito concentrava a fartura do que existia naquele momento. Isso já nos traz uma reflexão a respeito do que é a verdadeira provisão, o que é a verdadeira fartura diante de Deus na perspectiva divina. Não adianta nós termos fartura das questões humanas, das nossas questões aqui neste mundo, mas termos escassez da espiritualidade. Nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. José, que foi levado como escravo para o Egito, e ali, como escravo no Egito, ele foi uma pessoa bem-sucedida.
Isto também nos mostra que não importa a condição que o ser humano tenta impor sobre nós. Quando nós somos abençoados por Deus, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando nós somos fortalecidos no poder de Deus, não há situação humana de escravidão que vai nos impedir de agir segundo o propósito e o poder de Deus em nós. E mesmo que haja uma situação de escravidão por este mundo, Deus vai fazer com que sejamos bem-sucedidos nos nossos propósitos e nos nossos projetos, segundo a vontade dele que opera em nós. José, ali como escravo, ele foi colocado para estar junto aos maiorais, aos reis, né? Porque desta maneira ele servia e servia muito bem, e Deus permanecia com ele, e isso era visível às outras pessoas. Quando nós olhamos o texto bíblico de Gênesis, capítulo 39, versículo 23, olha o que o texto diz. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Observe que José, foi levado ali como escravo, ele não dava trabalho para o carcereiro, ele não dava trabalho para ninguém, ele aceitava a sua condição e, pelo contrário, ele fazia o melhor que ele podia dentro do trabalho que lhe era proposto, dentro de tudo aquilo que era exigido, pedido a ele, ele fazia o seu melhor. E ele era observado como alguém em que o Senhor era presente na vida dele, porque tudo o que ele fazia, tudo o que ele colocava a mão, ele fazia bem feito, ele fazia de boa vontade. Tudo o que ele fazia prosperava, porque o Senhor era presente, o Senhor era com ele. Dentro das circunstâncias que José viveu ali no Egito, ele foi levado para a prisão injustamente, mas dentro ali da prisão, ele continua exercendo o seu dom, ele continua exercendo os seus talentos. José recebeu um dom muito especial de Deus, que é o dom de governo. E aí ele estaria governando em qualquer lugar que ele estivesse, como nós já dissemos aqui outras vezes, desde a casa de seu pai, José já governava o coração de seu pai. José tinha uma influência sobre os irmãos e por isso os irmãos se irritaram com ele e acabaram vendendo como escravo. José governou no Egito, José governou na prisão. Onde José era colocado, ele governava, porque o dom que Deus dá a todos nós é o dom que será exercido em todos os lugares, em todas as circunstâncias. O dom que Deus deu a você deve ser exercido com excelência em todos os lugares. Isto mostra que, independente das circunstâncias humanas, do mundo te tentar fazer escravo, Deus tem algo superior para você. Os propósitos de Deus não são frustrados diante das circunstâncias e das limitações humanas. O que Deus planejou para você, para a sua vida, para a sua família, será cumprido. Você não será escravo desse mundo e não há escravidão neste mundo que vai te impedir de cumprir os propósitos de Deus onde quer que você esteja. É por isso que é importante estar atento ao dom que se recebeu de Deus. Qual é o dom que você observa que você recebeu de Deus? O dom de José era o dom de governo, mas, além disso, ele tinha também um talento especial, que era a interpretação de sonhos. E ele utilizou muito bem desse talento para alcançar e chegar a exercer com maior excelência o dom que ele recebeu de Deus, que era o dom de governo. Na prisão,
ele interpreta 2 sonhos ali. O primeiro, o sonho do copeiro-chefe. O copeiro-chefe tem um sonho, relata a José, e José interpreta esse sonho e fala que o copeiro-chefe vai ser solto, ele vai ser liberto, e a sua função no palácio será restituída. Ele fica muito feliz, ele fica muito contente com a interpretação dos sonhos. Afinal de contas, todo mundo quer ouvir uma interpretação boa acerca dos seus sonhos, dos seus projetos. Todos querem ouvir uma palavra de otimismo, de esperança. Mas José, ele tinha uma convicção. Ele não estava apenas transmitindo uma palavra de verdade, uma mensagem de esperança. Assim como nós devemos fazer, observando a integridade e a fidelidade de José com Deus, nós temos que transmitir a palavra de Deus na sua integridade, na sua verdade. Mesmo que essa palavra, às vezes, seja dolorida, seja difícil de ser ouvida. Muitas vezes a palavra de Deus nos exorta para a esperança, para a fé, mas às vezes, também exortando para a esperança e a fé, ela parece negativa a nós. É porque nós temos que ser corrigidos, nós temos que nos permitir ser guiados pelo poder de Deus através do Espírito Santo que habita em nós, para que alcancemos os propósitos que Deus tem para cada um de nós na nossa individualidade, segundo o dom e segundo os talentos que ele nos concedeu. O copeiro-chefe seria restituído à sua função no palácio, e José faz um pedido. Fala, quando você for restituído, no versículo 14 do capítulo 40 de Gênesis, José fala assim, porém, lembra-te de mim quando tudo te ocorrer bem. Rogo, sejas bondoso para comigo e faças menção de mim ao faraó. Me faça sair desta casa. Observe o que José pede ao copeiro-chefe. Você vai ser liberto. Você vai sair daqui. E quando você sair daqui, lembra de mim. Não se esqueça de mim, não. Observando a palavra que José tinha de maneira favorável ao copeiro-chefe, o outro que também estava preso, o padeiro também tem um sonho. Apresenta esse sonho a José e pede a interpretação. E a interpretação desse sonho não é boa, não é favorável. Mas José não se omite, ele continua falando, porque ele tem que falar com integridade, ele tem que falar com verdade, ele tem que transmitir a interpretação correta da palavra de Deus, independente se ela seja favorável ou não para quem está recebendo. O padeiro se aproximou de José porque viu que a palavra dele era favorável ao copeiro-chefe, e ele também esperava uma palavra favorável para si. Mas isto não aconteceu. José disse que ele seria enforcado, como realmente aconteceu. Ele seria executado em pena de morte, como realmente aconteceu. A questão é que a integridade de José impactou a vida do copeiro-chefe, mas mesmo assim, esse copeiro-chefe, quando saiu da prisão, como José tinha interpretado o sonho, ele não se lembrou imediatamente de José e demorou 2 anos para falar de José ao faraó. E ele falou de José ao faraó exatamente no momento em que o faraó precisou do talento que José tinha dado por Deus. E o talento que José tinha era a interpretação de sonho. O dom era o dom de governo. Quando ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó, José foi chamado, porque o copeiro-chefe se lembrou de José e disse, olha,
tem um rapaz na prisão. Deus é com ele, o Senhor é com ele, e ele é capaz de interpretar os sonhos. E aí, José é chamado. Ele é chamado para interpretar o sonho do faraó. E interpreta mais uma vez com verdade, com integridade. Ele não só interpreta, como ele revela o próprio sonho ao faraó. Ele revela o sonho, ele dá a interpretação e ainda orienta quais são os passos a seguir para que aquela situação dentro do sonho seja resolvida da melhor forma possível. O faraó, vendo a sabedoria divina concedida a José, ele institui José como faraó, como governador do Egito. O faraó institui José como governador do Egito, porque aquele que tem sabedoria de Deus é capaz de governar em qualquer situação, em qualquer lugar. E José passou a ser o governador, porque se manteve íntegro, se manteve fiel, se manteve em comunhão com Deus, se manteve obediente, se manteve dentro da vontade de Deus, fazendo o seu melhor, independente das adversidades e das circunstâncias deste mundo. A orientação de José, segundo o sonho do faraó, é que haveriam 7 anos de fartura e depois mais 7 anos de escassez. E que se deveria guardar, reter um percentual de 20% no tempo de fartura para poder administrar no tempo da escassez. E foi assim que o Egito superou a sua crise. O Egito superou a sua crise sendo cuidado por Deus através de José. O que poderia ser um Egito de miséria foi um Egito de prosperidade, porque um homem de Deus, íntegro e fiel, estava ali, ouvindo a voz de Deus e governando aquele lugar. Você que nos ouve, seja esse homem, seja esta mulher, de integridade, de fidelidade, utilize o dom que Deus te deu para abençoar todos aqueles que estão à sua volta. Seja uma bênção nas mãos de Deus em todos os lugares que você estiver, no seu lar, no seu trabalho, no seu estudo, nas suas relações sociais de amizade, seja onde você estiver. Mantenha a sua integridade, ouça a voz de Deus e a direção do Espírito Santo. Lembre-se que você tem um valor imensurável diante de Deus. Deus nunca vai te abandonar. Ele entregou a vida por você em Jesus Cristo, porque você tem um valor enorme diante de Deus. O seu valor é de algo extremamente precioso e único. Você é insubstituível para Deus. E se você se sente encarcerado, se você se sente preso nas suas próprias escravidões ou naquela escravidão que o mundo impõe sobre nós em muitos momentos de nossa vida, não esqueça que você tem valor diante de Deus e deixe Deus cuidar de você. Seja uma bênção e um abençoador em todos os lugares onde você estiver. E tudo o que você fizer irá prosperar segundo o poder de Deus na sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe de maneira muito especial cada irmão e irmã que está nos acompanhando, cada família por eles representada, que o Senhor conceda da tua paz e que eles tenham a percepção do quanto eles têm valor diante do Senhor, do seu valor pessoal, do seu valor pela fé, do seu valor para a vida eterna pela ressurreição em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.